Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos mergulhar em uma das artes mais completas e menos conhecidas do planeta, o Atemi Jiu-Jitsu. Uma arte que nasceu no campo de batalha dos samurais, atravessou séculos e ressurgiu na Europa como um sistema de autodefesa realista e letal. Nesta história, você vai descobrir como o conhecimento ancestral dos pontos sensíveis do corpo humano se uniu à estratégia moderna de combate para criar uma arte marcial que combina precisão, poder e filosofia. Prepare-se para entender como o Atemi Jiu-Jitsu transformou o ato de golpear em ciência e a defesa pessoal em arte. Mas antes de começarmos, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não-violência. A prática deve sempre ser supervisionada por um instrutor qualificado. A origem do Atemi Jiu-Jitsu está profundamente entrelaçada com o desenvolvimento das artes de combate dos samurais no Japão feudal. Durante os séculos XV e XVI, em meio a guerras civis constantes, os guerreiros japoneses precisavam dominar não apenas o uso de armas como a katana, a lança e o arco, mas também técnicas eficazes de combate corpo a corpo. Quando perdiam suas armas ou eram derrubados no campo de batalha, o domínio do corpo se tornava a última linha de defesa. Essas técnicas, conhecidas genericamente como Jiu-Jitsu, a arte da suavidade, reuniam quedas, chaves, estrangulamentos e torções de articulação. Mas dentro desse vasto repertório existia um conjunto específico de técnicas que exigia precisão cirúrgica e conhecimento anatômico. Os Atemi Waza, os golpes direcionados a pontos sensíveis do corpo humano. O Atemi não era um simples soco ou chute. Era um golpe que visava desativar rapidamente o oponente, seja quebrando sua estrutura corporal, interrompendo o fluxo de energia vital ou criando uma abertura para uma técnica de finalização. Os samurais estudavam cuidadosamente o corpo humano, identificando os pontos onde um golpe pequeno poderia causar máximo efeito: o queixo, a têmpora, a garganta, o plexo solar, as costelas, os testículos e até os nervos que percorrem os braços e pernas. Nos combates reais, o Atemi tinha papel estratégico. Um golpe bem aplicado podia desestabilizar o inimigo antes que ele tivesse chance de reagir. Era comum usar o Atemi como um disparo inicial, para quebrar a defesa, gerar dor ou distração, e em seguida aplicar uma projeção, uma chave ou um estrangulamento. Essa combinação entre impacto e controle era o que tornava o Jiu-Jitsu uma arte completa, eficiente tanto em combates armados quanto desarmados. Com o tempo, porém, o contexto militar do Japão mudou. O país entrou em períodos de paz prolongada, como o Edo, de 1603 a 1868, e as técnicas marciais passaram a ser praticadas mais como disciplinas de aprimoramento pessoal do que como instrumentos de guerra. Muitas escolas de Jiu-Jitsu mantiveram os golpes vitais em segredo, reservando-os apenas a alunos mais avançados, enquanto outras os reduziram para tornar o treinamento mais seguro. Quando o judô foi criado por Jigoro Kano no final do século XIX, a maior parte dos atemis foi retirada das competições, porque eram considerados perigosos demais para o ambiente esportivo. Mesmo assim, Kano reconhecia sua importância e dizia que sem o estudo do Atemi, o judô não está completo. Essa frase refletia uma verdade antiga: o golpe sempre foi parte essencial do combate real. Já no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, o conhecimento do Jiu-Jitsu chegou à Europa através de mestres japoneses. Na França, o professor Mikonosuke Kawaishi, um dos grandes responsáveis por difundir o judô e o Jiu-Jitsu no Ocidente, ensinou uma metodologia mais prática e adaptada à mentalidade ocidental. Um de seus principais alunos, Bernard Pariset, percebeu que a ênfase excessiva nas quedas e nas técnicas esportivas havia deixado de lado o potencial real de autodefesa. Pariset começou então a resgatar e organizar sistematicamente as técnicas de Atemi, unindo-as às projeções e chaves do Jiu-Jitsu tradicional. Assim nasceu, por volta da década de 1940, o Atemi Jiu-Jitsu moderno, um sistema francês com alma japonesa, criado para situações de combate real e defesa pessoal urbana. O estilo proposto por Pariset tinha como base 3 pilares. Atemi Waza, golpes diretos, rápidos e precisos, aplicados em pontos vulneráveis. Nagi Waza, projeções e quedas derivadas do Jiu-Jitsu e do Judô clássico. Katame Waza, controles, chaves e imobilizações que finalizam o adversário. O treinamento não era apenas físico, mas também estratégico. O praticante aprendia a avaliar a distância, o tempo e o ritmo de reação do oponente, aplicando o golpe no momento exato para desequilibrar e neutralizar. A filosofia era simples e direta: um movimento, uma resposta, reagir com eficiência máxima, sem desperdício de energia. Com essa estrutura,
O Atemi Jiu-Jitsu tornou-se um dos sistemas mais completos de autodefesa desenvolvidos no século XX. Enquanto outras artes marciais seguiam um caminho esportivo, o Atemi manteve o foco na realidade do combate, situações de rua, ataques inesperados e defesas contra múltiplos oponentes. A fusão entre a tradição dos samurais e a visão moderna de Parisé deu origem a uma arte marcial que preserva o equilíbrio entre disciplina, filosofia e eficiência. O Atemi Jiu-Jitsu carrega em sua estrutura técnica um equilíbrio raro entre tradição e modernidade. Enquanto as artes marciais antigas buscavam a perfeição do movimento e a harmonia entre corpo e mente, o sistema criado por Bernard Parisé manteve essa essência, mas adaptou à realidade do combate contemporâneo. No coração do estilo estão os Atemi Waza, os golpes que dão nome à arte. Eles são o primeiro e mais importante elemento do sistema. Diferente de um soco de boxe ou de um chute de karatê, o Atemi Jiu-Jitsu não busca apenas força, ele busca precisão e intenção. Cada ataque é direcionado a um ponto vital cuidadosamente estudado, seja para gerar dor intensa, desequilibrar o corpo do oponente ou provocar uma reação fisiológica que o incapacite por alguns segundos. Esses golpes são usados não apenas como ataques isolados, mas como chaves que abrem o caminho para outras técnicas. Um Atemi no plexo solar, por exemplo, pode servir para interromper o fôlego do adversário e facilitar uma projeção. Um golpe leve no queixo pode desequilibrar o oponente e permitir uma chave de braço ou um estrangulamento. Essa combinação entre impacto e controle é a essência do método: golpear para abrir, controlar para finalizar. Além dos Atemis, o estilo mantém um repertório completo de Nagi-Waza, as técnicas de projeção e queda. Essas técnicas são inspiradas tanto no Jiu-Jitsu clássico quanto no Judô moderno, e incluem movimentos que exploram o uso do quadril, das alavancas corporais e do desequilíbrio. A diferença é que, Atemi Jiu-Jitsu, essas quedas geralmente são precedidas ou acompanhadas de um golpe, tornando-as mais eficientes em combate real. Já as Katame Waza, imobilizações, chaves e estrangulamentos, completam o sistema. Elas representam um controle total sobre o adversário. Uma vez desequilibrado ou atingido, o oponente é neutralizado com técnicas que exploram as articulações, a pressão corporal ou a privação de ar e sangue. O praticante aprende a dominar o oponente com o mínimo de esforço, aproveitando o momento exato e o uso inteligente do corpo. Do ponto de vista filosófico, o Atemi Jiu-Jitsu segue o princípio da eficiência marcial absoluta. A ideia é vencer o conflito com o menor número de movimentos possível. Isso exige disciplina, controle emocional e precisão. O praticante não luta para exibir força ou velocidade, mas para dominar o tempo e o espaço. Cada golpe, cada passo, cada esquiva é pensado como parte de uma reação fluida, sem desperdício de energia. Outro ponto importante é o conceito de movimento corporal usado para esquivar, redirecionar e criar ângulos de ataque. No Atemi Jiu-Jitsu, o lutador não enfrenta a força de frente. Ele se move em torno do ataque, usa o impulso do oponente e responde de forma cirúrgica. Essa mobilidade lembra o modo como os samurais se moviam para escapar de golpes de espada, uma herança direta das artes do Japão antigo. Há também uma filosofia moral que acompanha o treinamento. Apesar de seu potencial destrutivo, o Atemi Jiu-Jitsu prega o uso responsável da força. O praticante é ensinado a reagir somente quando necessário, a controlar o adversário sem causar dano excessivo e a priorizar sempre a autodefesa sobre o ataque. A ideia central é que a verdadeira maestria não está em vencer uma luta, mas em evitar que ela aconteça. Nos treinos, essa mentalidade é constantemente reforçada. Os exercícios combinam realismo e segurança. O aluno aprende a aplicar golpes precisos, mas também a respeitar os limites do parceiro. Pratica quedas, mas entende o controle do impacto. Treina defesa contra facas e bastões, mas com foco na preservação da vida. Ao longo do tempo, o Atemi Jiu-Jitsu passou a ser reconhecido como um dos sistemas mais completos de autodefesa da Europa. Ele combina o realismo de combate com a profundidade técnica e filosófica das artes tradicionais japonesas. Essa fusão entre o conhecimento antigo dos samurais e a mentalidade prática moderna é o que faz do Atemi Jiu-Jitsu uma arte marcial única, elegante, precisa e devastadora ao mesmo tempo. O Atemi Jiu-Jitsu é muito mais do que uma simples arte de combate. É o reencontro entre o instinto de sobrevivência dos antigos guerreiros e a disciplina do lutador moderno. Ele mostra que a verdadeira força não está na brutalidade, mas na precisão, no controle e no domínio do corpo e da mente. Cada golpe, cada movimento e cada decisão dentro dessa arte carregam séculos de sabedoria. Se você é apaixonado por artes marciais e quer continuar explorando estilos raros, suas origens e seus segredos, inscreva-se aqui no Mundo Marcial. Deixe seu like,
compartilhe o vídeo e comente qual arte você quer ver nas próximas histórias. Porque aqui, cada estilo tem uma alma, e cada golpe, uma história. Até o próximo vídeo.